Bom, doutor, para a gente encerrar, no caso do Juan especificamente, ele acabou passando mal no meio do campo, foi socorrido e levado para o hospital, ou seja, ele ainda passou um tempo internado. Esse tipo de parada cardíaca ou cardiorrespiratória, ela pode ser revertida? Pode sim. E qual que é o cenário, né? Esse cenário dessa arritmia que ele teve foi uma arritmia maligna, que levou a uma parada cardíaca. Então, esse momento inicial da parada cardíaca, a gente vê as imagens quando ele cai no campo, entre esse momento em que ele cai no campo, ou seja, ele perde o nível de consciência, provavelmente porque o coração dele está parado. Esse momento é fundamental, é uma hora a gente chama de golden hour, é uma hora muito preciosa, onde o que deve ser feito ali naquele momento repercute muito naquilo que de desfecho final. Então, uma parada cardíaca, é importante que ele receba de imediato as medidas adequadas. E por isso é importante que a população, e mesmo a população leiga, tenha algum treinamento sobre suporte de ressuscitação cardiopulmonar. Porque, por exemplo, se esse paciente fosse talvez atendido de forma mais rápida ou de forma mais intensa, talvez o desfecho não fosse tão ruim. A massagem cardíaca, ela funciona muito bem quando o coração está parado. Se ela é feita de forma rigorosa e bem assistida, a gente consegue dar perfusão para a cabeça e a gente impede o que aconteceu com ele, por exemplo, como a morte cerebral. Né? A morte cerebral, provavelmente, dele foi uma falta de irrigação na cabeça secundária a uma parada cardíaca, secundário a essa arritmia. Então, medidas de manobra de ressuscitação cardiopulmonar, inclusive feita pelo leigo na rua, é muito importante. Então, essa é uma medida, inclusive, que até os governantes, os líderes, os donos de negócio precisam passar isso para os funcionários, para a população, porque são medidas simples de reconhecimento que esse paciente teve uma parada cardíaca e de massagem cardíaca. São medidas simples, fáceis de ser adotadas e que leva a um melhor desfecho final. No caso desse paciente, ele foi atendido ali imediatamente. Assim que teve a parada cardíaca, ele foi atendido imediatamente. Eu não sei de fato, a gente não sabe de fato o que aconteceu entre a saída do campo até a chegada no hospital. Né? Mas o fato que talvez tivesse realizado uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar de forma mais efetiva, ou se tivesse alguns dispositivos que a gente conhece como DEA, que é o desfibrilador externo automático, que reconhece a arritmia e, de certa forma, reseta o coração ou reverte essa arritmia, a gente talvez teríamos um melhor desfecho. Maravilha, fica aí o recado do Dr. Rafael Cortes, 2 recados importantes. O primeiro sobre a educação dessas medidas de emergência, medidas de urgência para a população em geral. E o segundo, para você fazer aí o seu exame cardíaco. Vai até o cardiologista, não deixa de fazer antes de praticar atividade física. Dr. Rafael, obrigada mais uma vez pela participação aqui com a gente. Obrigado, prazer todo meu, estou à disposição.